Olá, pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre embriologia animal. Desde o zigoto até a formação do organismo, existem etapas que fazem parte da embriogênese do animal que estão nessa ordem, tá? Então, segmentação ou clivagem, por onde começa aqui após o zigoto, então vem a segmentação ou clivagem. Depois vem a blástula, que é o final dessa segmentação. Depois vem a gastrulação e, por último, a organogênese, que é a formação de órgãos e tecidos. Então, nós vamos ver agora cada etapa detalhadamente, tá? Então, segmentação ou clivagem e a formação da blástula. Após a fecundação, o zigoto vai iniciar sucessivas divisões mitóticas, né? Ele vai fazer a mitose até atingir a fase de blástula. Então, todas essas divisões mitóticas é que a gente chama de segmentação. Então, essas divisões, elas são chamadas de segmentação ou clivagem e elas têm características diferentes relacionadas ao tipo de ovo ou célula ovo, né, que faz parte de cada animal. Então, todo esse processo está dependendo do tipo de ovócito, certo? Que é esse ovo aí que cada grupo de animal possui. Esses ovos eles são classificados de acordo com a quantidade e a distribuição do vitelo. Então, o que é vitelo? É um material nutritivo. Normalmente, ele é constituído de proteínas e lipídios. Então, tá aqui, ó. Aqui tem a classificação dos ovos. Então, o oligolécito é quando esse ovo apresenta uma pequena quantidade de vitelo e ele está uniformemente distribuído aqui, tá vendo? Então, como exemplo, tem os equinodermos, que são assim, os anfióxos, que são os primeiros cordados, né? São cordados primitivos. Já os mamíferos placentados, eles têm os ovos, a célula ovo, né? Alécito, é considerado alécito porque não tem vitelo. Então, a gente tá aqui junto com o oligolécito nessa tabela, porque o oligolécito tem uma pequena quantidade de vitelo, tá? E o alécito que não tem vitelo nenhum. Então, praticamente na mesma classificação. O mesolécito, que também é chamado de heterolécito, ele tem uma quantidade média, tá vendo, de vitelo. E sempre esse vitelo fica na parte inferior, que é chamada de polo vegetativo. Então, aqui tem o polo animal e a parte de baixo é o polo vegetal. E aí, esse vitelo fica acumulado aqui. Os anfíbios têm ovos desse tipo. O telolécito tem uma grande quantidade de vitelo. Então, é característico de ave, de réptil, de peixes, certo? O centrolécito apresenta esse vitelo no centro. É característico dos artrópodes, tá? Então, aqui, olha, isolécito, que é o oligolécito, é o outro nome que se dá, que é quando esse vitelo está espalhado, né, uniformemente, não tem muito vitelo. O heterolécito, que é o mesolécito, a mesma coisa, ele tem um acúmulo de vitelo aqui no polo vegetativo, aqui embaixo. O telolécito, que tem grande quantidade de vitelo, que eu falei para vocês dos ovos de répteis, de aves e de peixes. E o centrolécito, que apresenta esse vitelo no centro, que é característico dos artrópodes, tá? Tipos de segmentação. Então, isso que eu falei para vocês lá no começo, tá? Que varia muito de animal para animal o tipo de segmentação. Então, quando o ovo é oligolécito, ele tem essa clivagem, essa segmentação chamada de holoblástica igual. Por quê? Porque começa toda a divisão mitótica e cada bolinha dessa aqui é chamada de blastômero e elas têm tamanhos iguais. Então, o final dessa segmentação
chega aqui na mórula, que quando é desse tipo de segmentação holoblástica igual, ela até tem esse nome justamente porque ela lembra uma amora. Então tem todas esses blastômeros aqui acumulados assim e de igual tamanho. Quando é um ovo telolécito, ele tem uma clivagem holoblástica desigual. Então, vai ter toda a mitose, só que assim, os blastômeros têm tamanhos diferentes. Tá vendo? A parte de baixo tem os blastômeros maiores e a parte de cima, blastômeros menores. Então, essa é a diferença da holoblástica igual e desigual. Na meroblástica discoidal, a clivagem vai acontecer no centro, tá vendo? Então, não é no, no ovócito inteirinho. Então, ela vai acontecer aqui, olha, tá? Na meroblástica superficial, vai acontecer essa clivagem aqui mais na superfície, onde tem toda a divisão dos blastômeros que ficam acumulados aqui em volta. Então, essa é a diferença. Mas toda essa segmentação vai levar à mórula. Todos eles vão ter esses blastômeros acumulados na forma de mórula, tá? Aí, após a mórula, aqui está mostrando um exemplo de mórula resultante de uma segmentação holoblástica igual, mas isso é para todos, tá? Aqui nesse esquema é desse tipo. Então, essa mórula, que é essa junção de blastômeros, ela vai começar a. Cada blastômero vai aqui para superfície, aqui, e aí vai ficar um espaço aqui no meio que é chamado de blastocele. Então, aqui está a blastocele, e em volta, onde estão os blastômeros, é chamado de blastoderme, e esta fase é a blástula. Então, aconteceu a segmentação, seja ela qual for, depende do animal. Depois veio a formação da mórula e depois a blástula, que é a característica da blástula é isso, é a apresentação da blastocele, que é um líquido aqui no meio, e a blastoderme, que os blastômeros ficam aqui nessa região aqui tudo em volta, tá? Aí depois da blástula vem a gástrula, então vem essa etapa da gastrulação. Então o que que acontece? Vai acontecer um rearranjo dos blastômeros, né? Ali que estão em volta ali formando a blastoderme. E aí vai formar uma estrutura chamada gástrula, que é uma cavidade. Então, isso que vai diferenciar a blástula da gástrula. Aí, essa migração de células para o interior do embrião vai fazer com que a blastocele desapareça, e aí vai surgir uma cavidade, que é chamada de arquêntero. Esse arquêntero é o início da formação do tubo digestório. Então, tinha lá na blástula aquela cavidade no centro, que é a blastocele. Quando entra nessa fase de gástrula, essa blastocele vai desaparecer, e aí vai surgir no lugar dela o arquêntero, que é o início da formação do tubo digestório. Aí esse arquêntero, ele vai se comunicar com o meio externo através de uma abertura. Essa abertura é chamada de blastóporo. Então, aqui, olha, tem a blástula, de novo, que eu falei para vocês. Então, aqui está a blastocela ou blastocele. Aqui, que é a blastoderme, né? Que os blastômeros ficam tudo em volta. Aí, o que vai acontecer? Caminhando para a próxima etapa, que é a gástrula, então, essa blastocele vai desaparecer e no lugar dela vem o arquêntero, que é o início do sistema digestivo, né? Aí, o que, que vai acontecer? Houve essa invaginação, então, olha aqui, ó, tá vendo? Ele vai invaginando, aí vai juntar essa camada com essa, ó.
e vão ficar 2 camadas de blastômeros, tudo aqui em volta. E aí, nesse arquêntero, vai aparecer uma abertura, tá? Essa abertura é o blastóporo. Então, por essa abertura é que vai caracterizar o animal quando ele forma o ânus primeiro, e depois vem a boca, que vai ser na região oposta, ou tem animais que originam a boca primeiro, que é isso que nós vamos ver agora nos próximos slides. Então, o que vai caracterizar essas próximas classificações que eu vou explicar para vocês é esse blastóporo, se ele vai originar o ânus antes da boca ou se ele vai originar a boca antes do ânus, tá? Então, voltando, o que vai caracterizar aqui a diferenciação da blástula para a gástrula é o desaparecimento da blastocele, aí o aparecimento do arquêntero e essa invaginação, que aí vai ficar uma dupla camada de células aqui e uma cavidade nesse arquêntero, que é o blastóporo, tá? Deuterostômios e protostômios. Então, nos vertebrados e nos demais cordados, assim como nos equinodermos, o blastóporo vai dar origem ao ânus e a boca vai ser formada posteriormente do lado oposto. Então, deuterostômio são os animais que formam o ânus antes da boca, tá? Através do blastóporo. Quem são? São os cordados, tá? E os equinodermos. Então, aqui eu coloquei vertebrados e demais cordados, por quê? Porque o cordado é um animal que tem um eixo de sustentação, que no caso é a notocorda. Nos vertebrados, esse eixo de sustentação, a notocorda, é substituído pela coluna vertebral. Mas alguns cordados permanecem com a notocorda, então eles não são considerados vertebrados, eles são considerados cordados, tá? Então, nem todo cordado é vertebrado, mas todo vertebrado é um cordado, tá? Então, por isso que eu diferenciei aqui. E os equinodermos também são deuterostômios, porque eles vão formar o ânus antes da boca, tá? Agora, em todos os outros animais que com tubo digestório completo, que tem boca e ânus, o blastóporo origina a boca e o ânus vai aparecer posteriormente. Então, a boca apareceu antes, né? Então, esses são os animais protostômios. Então, a diferença é essa. O protostômio aparece a boca antes do ânus e o deuterostômio aparece o ânus antes da boca. Aí, aqui, olha, tem lá o arquêntero, aquela abertura que eu falei para vocês, que é o blastóporo, ocorre um alongamento da gástrula, e aí, dependendo do animal, se ele formar o ânus antes da boca, né, aqui no caso, ele é um deuterostômio. Então, um exemplo de um girino, por exemplo. E aqui é o animal que origina a boca antes do ânus, ou nesse caso desse exemplo, ele é um animal que só tem boca. Então, ele tem só uma abertura que por onde entra o alimento e também por onde saem os excretas. Então, é um animal protostômio, certo? Formação dos folhetos embrionários. Então, aqueles blastômeros, eles vão se diferenciar em 3 conjuntos de células: ectoderma, endoderma e mesoderma. O ectoderma é a camada mais externa do embrião. O endoderma é o tecido interno. E mesoderma é um tecido intermediário, certo? Que nem todos os animais apresentam. Então, os únicos animais que têm os embriões com 2 folhetos embrionários, ou seja, só tem ectoderma e endoderma, são os quinidários. Então, só os quinidários são chamados de diblásticos, porque eles só têm 2 folhetos. Os embriões de todos os outros animais, com exceção dos poríferos, eles apresentam 3 folhetos embrionários. Então, eles apresentam a mesoderma. Por isso, eles são chamados de triblásticos, porque eles têm
os 3 folhetos, tá? Que é ectoderma, endoderma e mesoderma. No caso dos poríferos, eles não apresentam esses folhetos embrionários porque eles não vão chegar nem na fase de gástrula, eles param na blástula. Então, eles não chegam a formar esses folhetos, certo? Que são formados a partir da gástrula, certo? O desenvolvimento deles é muito mais simples e eles fazem a segmentação, mas eles terminam a segmentação na blástula. Então, aqui os diblásticos, que são os que têm 2 folhetos, então a ectoderme e a endoderme, e aqui os triblásticos que têm os 3, então desenvolveu a mesoderme, que é essa camada intermediária entre a ectoderme e a endoderme. Aí, por último, vem a organogênese. Depois da gastrulação vem a organogênese, que é a organização através desses folhetos embrionários, a organização de órgãos e tecidos. Então, a ectoderme, que é essa camada externa, ela vai originar no embrião a epiderme, os anexos epidérmicos, o sistema nervoso e as cavidades, no geral. A mesoderme vai originar a derme, os ossos e músculos, sistema circulatório e reprodutor. E a endoderme, aqui interna, vai originar o sistema respiratório e os órgãos do sistema digestório. Então, formação de tecidos e órgãos, que faz parte da organogênese. Nos cordados, o eixo antero-posterior do embrião vai definir a formação de duas importantes estruturas que são características dos cordados, que é o tubo neural e a notocorda, tá? Então, aqui nós estamos especificando os cordados, que eles é que tem tubo neural e notocorda. A formação do tubo neural vai acontecer uma diferenciação das células da ectoderme, então a camada externa, que vai formar uma placa neural. Essa placa se dobra e forma um sulco neural, e esse sulco se fecha e se separa da ectoderme. Então, é assim que ocorre a formação do tubo neural. Agora, no caso da notocorda, ela é formada pelas células da mesoderme, tá? Então, o tubo neural é da ectoderme e a notocorda é da mesoderme. Então, vai acontecer quando o teto do arquêntero, que é aquela abertura que eu falei para vocês, que vai originar os órgãos do sistema digestório, então, esse teto do arquêntero vai formar uma evaginação, que vai originar um cordão, e esse cordão vai se desprender e vai formar notocorda. Então, acontece assim, olha, aqui tem a placa neural, forma esse sulco neural, ele vai se fechando até que ele se desprende aqui da ectoderme. Então, está formado o tubo neural. Então, fica dessa forma, tá? Ele já se desprendeu da ectoderme, mas ele foi formado a partir dela, tá? Que dá para perceber aqui, ó. Agora, no caso da notocorda, então tem lá a mesoderme, né? Da formação da mesoderme, aí o tubo neural, que nós falamos lá no outro slide, já está aqui formado. Aí, essa parte é o arquêntero, esse aqui é o teto do arquêntero. Então, ele fez uma evaginação aqui, formou um cordão e se desprendeu. Então, aqui ocorreu a formação da notocorda. Então, tanto o tubo neural quanto a notocorda está nessa parte dorsal do embrião, certo? Então, ó, esse tubo neural dá para perceber aqui que ele veio da ectoderme e a notocorda que veio dessa mesoderme que aqui do teto do arquêntero, certo? Então, esse esquema aqui é só para cordados, tudo bem? Celoma. Esse celoma é uma cavidade que é formada pela mesoderme
e ela é preenchida por um líquido celomático que vai acomodar os órgãos internos. Então, o animal que tem celoma, ele tem os órgãos mais organizados, né? Por conta desse líquido celomático. Então, existem animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Então, animais acelomados são animais que não possuem esse celoma, são os plateumintos. Quando nós falamos de celoma, nós estamos falando de animais triblásticos. Então, não entra aqui porífero, não entra quinidário, que eles são diblásticos. Então, a partir de quinidário, o próximo, né? Depois do quinidário, é o plateuminto. E o plateuminto, ele é um triblástico, porém, ele não tem celoma. No caso do nematóide, que vem depois do plateuminto, ele é um pseudocelomado. Então, ele tem uma cavidade que não é revestida internamente pela mesoderme e é considerado um falso celoma. Então, isso é característica só dos nematóides. O restante dos filos apresentam celoma, tá? Então, todos eles aqui que estão na ordem de evolução, todos eles são celomados. Então, aqui, olha, esse é o celoma, que foi formado pela mesoderme, certo? Então, formou essa cavidade que é chamada de celoma, onde fica aqui o líquido celomático. E aqui a diferenciação de como você observa de como é um acelomado, um pseudocelomado e um celomado. Então, aqui, olha, você tem lá a endoderme, aqui está o tubo digestório, né? Que veio lá da formação do arquêntero. Então, aqui a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Então, aqui não tem cavidade nenhuma. É característico do plateuminto. No pseudocelomado, que é o nematóide, então formou essa cavidade aqui, porém essa cavidade não está no meio da mesoderme. Tá aqui, ó, a endoderme, aí vem a cavidade, aí vem a mesoderme e depois a ectoderme. Agora, no celomado, essa cavidade fica ela fica no meio da mesoderme. Então, isso que é o celoma verdadeiro, tá? Então, aqui tá a endoderme, aí vem a mesoderme, a cavidade no meio dessa mesoderme, que continua aqui, e aí vem a ectoderme. Então, essa é a característica que diferencia um acelomado de um pseudocelomado de um celomado, certo? E aqui, pessoal, para finalizar, eu coloquei para vocês a ordem de evolução para comentar aqui com vocês o que nós falamos aí nos outros slides. Então, o porífero é um animal que ele não tem tecido diferenciado, então ocorre a segmentação, ocorre a blástula, só que aí ele não tem a diferenciação dos folhetos embrionários. Tá? Então, ele não entra nessa classificação de diblástico, triblástico e nem do celoma. Aí, depois do porífero, vem o quinidário, que aí eles são os únicos diblásticos, né? Porque aí todos aqui já têm tecidos diferenciados, mas eles são os únicos diblásticos porque eles apresentam ectoderma e endoderma, só, não tem mesoderma. Aí, a partir de plateumintos, todos são triblásticos. Só que o plateuminto, ele é um triblástico, porém acelomado. Então, ele não tem aquela cavidade lá que é o celoma. No caso do nematódio, ele é o único pseudocelomado, certo? Então, tem lá já a cavidade corporal, mas é um celoma, é um falso celoma, né? Agora, de molusco até cordado, todos são celomados. Então, quem são protostômios? Moluscos, anelídeos e artrópodes. Então, eles vão originar, a partir do blastóporo, vai originar a boca antes do ânus, certo? E deuterostômio são os equinodermos e os cordados que vão originar o ânus antes da boca. São só esses dois filos.
E aqui no caso do cordado tem a particularidade da notocorda e do tubo neural que eu expliquei para vocês, que aí é só o filo dos cordados que apresenta, tá bom? Bom, pessoal, eu termino a aula aqui e espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.